Olá, meus amigos, você vai assistir mais um corte do podcast Papo Informativo. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho de notificação e deixar o seu like. E compartilhe para os amigos assistir este vídeo. O delegado era o bacharel Otônio Lima de Oliveira. A delegacia de crimes era o capitão advogado Cícero Ludgero Pereira, pai do deputado Manuel Ludgero. E a delegacia de vigilância geral e dos costumes era o ex-deputado estadual Roberto Pedro Medeiros. Então, só havia essas três delegacias em Campina. E um fato interessante é que nas três delegacias apenas 23 agentes, entre agentes e araques. Porque tinha o agente do quadro e tinha aquelas pessoas indicadas por políticos que nós chamávamos de araques, de polícia. Então, ao todo, 23. E começou no Rio de Janeiro, finalzinho de 79 para começo de 80, o Esquadrão da Morte Fluminense começou a executar marginais de outros estados. Da Paraíba tinha muitos marginais no Rio de Janeiro, muitos. E com medo do Esquadrão da Morte Carioca, esses marginais migraram de volta para a Paraíba. Então Campina Grande, no início de 80, janeiro, fevereiro, já tínhamos na cidade mais de 300 marginais roubando, furtando, assaltando, cometendo todo tipo de latrocínio, homicídio. Quer dizer, era uma loucura. E a polícia impotente para combater a criminalidade. Porque normalmente, na Maciel Pinheiro, só exemplificar, a polícia chegava, prendia um assaltante, mas na mesma rua e no mesmo instante aconteciam 4, 5 assaltos no mesmo instante. Em sequência. Então a polícia era impotente para combater a criminalidade. E o que é que aconteceu? Diante dessa real situação, a polícia, sem ter condição de combater a criminalidade e a criminalidade aumentando, veio essa brilhante, entre aspas, brilhante ideia de um agente de segurança chamado Lindenaldo Mota, que uma história interessante. Ele era agente na capital do estado, na delegacia de roubos e furtos. E um belo dia ele estava sem dinheiro, vai passando ali nas Três Lagoas e dá de cara com 2 assaltantes. E aí chama os assaltantes e propõe que eles vá à churrascaria Gauchinha, façam um assalto, pegue o dinheiro do apurado, traga de volta, traga para ele, que ele dá uma comissão a cada assaltante. E como ele era um camarada muito sangue no olho, os 2 assaltantes foram na Gauchinha fazer esse assalto, só que a Gauchinha já estava fechada. Era por volta de 4 horas da tarde, estava fechada. E voltaram para dizer para a Mota que não tinha dado certo. Qual foi o prêmio deles? Mota atirou nos 2, matou um e baleou o outro, porque não cumpriram com a ordem. Qual foi a punição para Mota? Ele foi transferido para Campina Grande e veio ser chefe do setor de arquivos da Central de Polícia. O arquivo onde fica a ficha de todos Todas os as bandidos. fichas dos bandidos. Bandidos e não bandidos, né? Embriaguez de desordem e tal. Bom, e aí ele foi chefiar, tomar conta do fichário da Central de Polícia. Tinha todos os nomes em mãos, todas as fichas no arquivo. E diante dessa situação periclitante de Campina Grande, periclitante mesmo, mais de 300 marginais na cidade, 23 agentes doidos, sem saber o que fazer. Tinham quantos habitantes Campina nessa época? 280 mil. Meu amigo, Já era grande. Já era grande. Mas só tinha 2 viaturas. Uma caminhoneta, A civil. a civil. A militar tinha mais. Tinha umas 8. Umas 8. Sei. Então eram 2 carrinhos, uma caminhonete e um Volks. Porque a Rita Pavone, que era uma rural da época do cabo Zé Henrique, essa estava desativada. Então 2 carrinhos velhos caindo pelas tabelas, 23 agentes, a maioria andando a pé ou de ônibus, e a cidade infestada de ladrão. Maciel Pinheiro, Cardoso Vieira, Venâncio Neves, 7 de setembro, Praça da Bandeira, Marquês de Deval. Olha, uma loucura. Resultado, Mota teve essa brilhante, vou repetir entre essa ideia, de encontrar uma forma, criou um grupo, a princípio, que não estava muito antenado com essa ideia, mas o Mota levou a ideia para esses agentes e um gostou da ideia.
José Basílio Ferreira, que era um agente sanguinário. Só para você ter uma ideia, Zezé Basílio, ele era dono de uma agência de automóveis ali na Epitácio Pessoa, onde é um ferro de engomar. Se eu não me engano, hoje é uma loja de colchões. E ele tinha 20 veículos na sua agência. Era um homem de posse. Ficava exatamente em frente a uma sorveteria chamada Rainha. Então, veja mesmo, Zezé gostou da ideia, porque já era sanguinário, já tinha feito algumas façanhas homicidas. Gostou da ideia, e ele era muito influente com os outros agentes, principalmente com o temporal. E aí a ideia migrou, vingou, levaram para o chefe, Cícero Tomé. Cícero era chefe de quê? Era o supervisor de polícia. Depois dos delegados, era ele. Ele era como se fosse hoje o superintendente, para quem é policial e conhece o sistema da polícia. Não, ele era, veja mesmo, tem o superintendente. Sim. Abaixo do superintendente tinha o corregedor, que era o coronel Joaquim Cifrônio. Abaixo do corregedor tinha os delegados, e abaixo dos delegados o supervisor. Que era uma espécie de ordenança. Sim. Recebia a ordem dos delegados, os delegados recebiam a ordem do superintendente, o superintendente recebia a ordem do secretário da segurança, que lógico recebia do governador, Claro. Mas os delegados, quando a atribuição era muito objetiva, muito perigosa, passava para Cícero Tomé das coordenadas. E aí ele designava as pessoas para fazer, às vezes, das atribuições dadas pelos delegados. Então, ele era o cérebro da Central de Polícia. Ele não era somente supervisor de uma delegacia, ele era supervisor da Central de Polícia, das 3 delegacias. E como o chefe imediato dos agentes, ele topou a ideia. Tanto é que eu tenho um livro fantástico, que eu vou confessar para o internauta. Foi um livro que eu usurpei, a palavra correta é usurpei, por quê? Porque o dono do livro já havia morrido, o grupo já tinha sido desfeito, e eu encontrei esse livro abandonado lá no arquivo da Central de Polícia. É onde tem o embrião do grupo de extermínio, a formação, a ideia está formatada aqui no livro. Você quer mostrar o livro? Fica à vontade. Pessoal, o livro aqui. Aqui, ó. Esse livro aqui é o embrião, né, o livro que Ronaldo encontrou e subtraiu, né? Ele trouxe, tem guardado aqui esse livro, e em uma página que eu li, né, tinha lá toda a ideia de como eles iam fazer. Meticulosamente os caras planejaram nesse livro até o período para fazer as atrocidades, até os meses, né? E o cuidado com a repercussão que pode. Os caras eram assim à frente do tempo. À frente do tempo. À frente do tempo. Pelo que eu li aqui, era à frente do tempo. Quem escreveu essa? Quem era o escritor? A ideia do texto foi de Cícero Tomé da Silva. Cícero Tomé da Silva. Que era ele mandou, mas ele não escreveu. Ele escrevia. Ele era um bom dedógrafo. Mas aquele que escreveu... Foi ele que escreveu? Ele que escreveu. A ideia foi dele. Porque, como foi uma ideia camuflada, uma ideia confidencial, só quem lia as informações contidas no livro eram aqueles que estavam propensos a participar do grupo. Que iam participar. Eu posso ler? À vontade. Fique à vontade. Aquele trecho? Pode ficar à vontade. Pronto. Tem dito aqui, companheiros, estamos diante de uma situação muito delicada na nossa cidade. Não é fácil botar em funcionamento esse nosso plano, porque sei que é muito perigoso para nós e até para os nossos chefes daqui e da João Pessoa. Tem alguns erros de gramática deles aqui. Até torna mais difícil a leitura. Eu vou ler do jeito que está aqui, pessoal. Mas também sabemos que a coisa não pode ficar como está, pois a cidade e a imprensa cobram uma solução para esta situação. A gente sabe que os caras do 2º Batalhão, nossos inimigos, estão fazendo de tudo para prejudicar a gente e os delegados, porque a gente sabe das tramés deles e das enroladas de cada um em Campina.
O próprio coronel já disse que não se mete porque a turma dele é da pesada. Isso aqui quem escreveu foi Cícero Tomé, para os companheiros dele. Só que a gente sabe muitos crimes e muitas roubalheiras deles, dos dinheiros que eles tomam dos ladrão na feira e nas tocaias da noite. Tem muita coisa que a gente sabe, mas não tem como provar. O certo é que a ideia do grupo é boa, mas é muito perigosa. Não se sabe como o povo vai reagir se a gente começa a limpeza na cidade. Essa coisa precisa ser melhor pensada para a coisa não dar errado e parar na justiça. O coronel pode não gostar dessa ideia. É a demissão certa, ele botou aqui. É bom a gente pensar melhor antes de começar a coisa. O que mais me preocupa é como o povo vai receber a ação. É capaz de muita gente ficar contra e começar a denunciar na imprensa. Não pode ficar como está, porque a gente sabe que não tem como resolver, porque tem muito ladrão na cidade e só quem leva a culpa é a gente, que não prende. Prender a gente sabe que não resolve, porque depois tem de soltar e começa tudo de novo. Outra vez, né? Eu mesmo não sou contra essa limpeza, não. Acho que é necessário para dar segurança e tranquilidade ao povo. Só que é muito perigoso mesmo. Tem de todo mundo estar unido para começar com a limpeza logo. Zezé e Temporal disse que já era para ter começado a limpeza logo, com trabalho para sentir como o povo reagia. Eu acho que é preciso calma. É certo que não tem outra saída, não. Isso vai ter de... Eita, deixa eu ver. Isso vai ter de começar logo. Vixe, Maria, botou começar com Z. É fogo, viu? É certo que não tem outra saída, não. Isso vai ter de começar logo, mesmo para resolver tudo antes do São João, para não acontecer o que aconteceu no Carnaval, onde os visitantes foram assaltados e foram embora reclamando da gente na imprensa. Precisamos conversar todo mundo fora da central e até fora da cidade para não dar nada errado. O Galeguinho, que está se referindo a Cacau, diz que topa, só falta mais um ou dois para formar o grupo. Já que a gente não pode ficar falando aqui dentro, é bom não abrir a boca para não dar errado. E a coisa dá no contrário, que é cadeia na seta para todo mundo. Vamos ficar na tocaia para não dar besteira, né? Ele botou bebeira. A gente sabe do perigo, mas sabe da necessidade dessa limpeza. Todo mundo tem de ficar atento aos cochichos e às conversas da outra turma, entendeu? Tudo tem de ser feito com muita calma e pensando muito. Tudo vai depender dos homens lá de cima. Eles também sabem que é preciso fazer essa limpeza na cidade para limpar a barra deles, também e do governo. O que está aqui não deve ser comentado com ninguém, nem com os outros agentes, certo? Cuidado mesmo. E tem uma assinatura embaixo, né? O embrião do grupo começou aqui. Pronto. Essa foi a ideia transformada em prática. Eles colocaram no papel. Eu vi também que tem as marcações do local, acho que era do galpão, né? Era para eles matar, para levar o povo, né? É porque, como foi, esse aqui é o embrião, depois do embrião, várias outras ideias foram surgindo e acopladas exatamente à ideia como um todo, né? Tanto é que esse livro ele foi escrito no finalzinho de fevereiro, passou o resto de fevereiro, 4, 5 dias de fevereiro, o mês de março todinho, e o grupo veio estar realmente formatado no dia 1º de abril de 1980, o dia da mentira. Foi quando veio a carta escrita por Mota, que foi para São Paulo, depois voltou para a Central de Polícia, e ali o grupo já estava formado. Tanto é que a primeira execução
O grupo estava formado no dia 1º de abril e a primeira execução foi um sábado, às 11h53 da noite, no Amigão, fuzilamento, um tiro de 12, espingarda calibre 12, 2 canos. Zezé Basílio puxou o gatilho, os 2 canos ao mesmo tempo, os 2 gatilhos ao mesmo tempo, e arrancou o coração de Beto Função. Eu mesmo, quando cheguei para observar o corpo, tive a oportunidade de virar o corpo, ele ficou em pé, os meninos colocaram ele em pé, e eu coloquei a mão na cavidade, no peito, e a mão varou o corpo, porque o coração não estava mais. Na frente era um buraco assim do tamanho de uma goiaba, mas nas costas passava um coco. O coração foi arrancado, né? Inclusive a calça de Beto Função, a calça que ele estava usando quando foi executado, ela está em meu poder. Tá? Tá. Quem era Beto Fuscão? Paulo Roberto Nascimento, assaltante, morava na rua São Rafael, no Jeremias, tinha 21 anos e era um moreninho assim de 1,65 m, 66, mas bastante periculoso, de altíssima periculosidade. Foi fuzilado no Amigão às 11h53 da noite, com um tiro de 12 na Torre 1 do estádio, na Arquibancada Sol, do estádio Amigão. A Torre 1 fica do lado do 13 ali, né? Arquibancada Sol. Eu sei, mas de qual do Aquela do primeira. lado? Sei. A primeira. O corpo estava lá. Deitado, sangue já coagulado e o corpo já em estado de rigidez, porque a execução tinha sido à noite, antes de meia-noite, e quando nós chegamos no local onde o corpo estava estendido, 6 horas da manhã. E como é que vocês souberam desse crime? O Bom Branca ligou avisando. Tem um crioulo na Torre do Amigão para vocês enterrarem. Ligou para onde? Central de Polícia. E eu tive a oportunidade de atender o telefonema. Como foi? Me conta aí, como é que foi para você ali receber aquele telefonema? Esse detalhe você vai encontrar no livro com riqueza de detalhe.